como se organizar para ajudar a criança canhota quando ela vai fazer uma lição de casa. É sobre isso que nós vamos falar. A gente hoje não vai falar sobre como organizar para cozinhar, ou se vestir, ou na hora de fazer um esporte, ou com relação a tocar um instrumento musical. A gente vai focar a nossa atenção de hoje em se organizar para a hora da criança fazer a tarefa de casa. Como que você pode se organizar para tornar esse momento mais tranquilo e mais fácil. Nós vamos falar especificamente sobre 3 aspectos importantes, que são com relação a organizar com relação ao tempo, organizar com relação aos materiais necessários para ajudar essa criança na hora da lição e se organizar com relação também ao que você precisa saber para poder ajudar essa criança. Então, é isso. Com relação ao tempo, é sempre importante você saber que não é necessário que você faça, que você tenha muito tempo para ajudar a criança canhota, mas é necessário que você possa, antes de começar, dar algumas instruções para a criança. Então, um pouquinho do seu tempo sim vai ser necessário, mas você sabendo disso, que você precisa de um pouquinho de tempo para orientar a criança, você pode então se organizar de uma maneira para que antes dela começar a fazer a lição de casa, você possa ir lá e dar essa atenção específica para ela bem rapidinha. E o ideal é que você faça isso naquele momento em que você esteja realmente presente, que você não esteja fazendo isso e ao mesmo tempo fazendo outra coisa. Por quê? Porque orientar a criança é fundamental na hora dela começar a fazer a tarefa, antes dela começar a tarefa, é fundamental que ela perceba exatamente o que você quer dizer, que ela entenda bem a sua instrução. E muitas vezes, quando a gente está fazendo alguma outra coisa, ao mesmo tempo que a gente está ajudando a criança com o dever, termina dificultando de a gente conseguir se expressar de uma maneira que a criança compreenda, e muitas vezes também a gente vai ficar impaciente se a criança não estiver entendendo direito aquilo que a gente está explicando. Então é importante que a gente sente poucos minutinhos para poder explicar para a criança. Se por acaso você não tem essa possibilidade, você pode pedir que alguém que ajude a criança com a lição de casa faça isso, não é? Então, eu tive uma aluna do curso que eu dou, e essa aluna, ela achou que, como o tempo dela, naquele momento específico, não estava sendo, ela não teria um tempo disponível para ajudar a criança, ela contratou uma pessoa para ajudar a criança. Então, o que ela fazia? No caso dela específico, ela achou que o melhor para ela era, assim que a criança saía da escola, ela levava a criança para uma terapeuta ocupacional que ajudava a criança a fazer o dever de casa. Então, ela disse à terapeuta exatamente o que ela queria que a terapeuta trabalhasse, já que ela sabia, ela já tinha identificado qual era a questão da maneira como o filho dela segurava o lápis. E ela não tinha disponibilidade de tempo. Por quê? Ela trabalhava o dia inteiro, ela tinha um bebê pequeno. Então, quando ela, além da criança, né, que estava sendo alfabetizada, ela tinha um bebê pequeno. E o tempo dela não era suficiente para ela conseguir ajudar o filho dela. E você pode estar pensando, mas eu não quero contratar uma terapeuta ocupacional, não quero, eu também não posso, às vezes, né, uma questão financeira ou uma questão de que não é a sua escolha. Não necessariamente você precisa contratar alguém. Se você tem a possibilidade, o tempo de ajudar a sua criança, você pode você mesmo fazer isso. Além disso, se você, e eu estou falando fazer isso com terapeuta ocupacional, estou falando exclusivamente com relação a técnicas para canhoto. É óbvio que se sua criança precisa de alguma ajuda, você vai sempre procurar a ajuda especializada que ele precisa. Eu não estou dizendo que o trabalho da terapeuta ocupacional não é fundamental. A única coisa que eu estou dizendo é que nessas questões de ajudar a criança a segurar o lápis, você pode fazer isso em casa, sabendo quais são as técnicas corretas para ajudar a criança e sabendo qual é a necessidade específica do seu filho, não é? Então, com relação a tempo, é isso. É você saber que você precisa separar um pouco de tempo antes da criança começar a lição de casa, para poder ajudá-la especificamente com aquela necessidade que a criança está tendo naquele momento. Se é uma questão, se você tem essa disponibilidade de tempo, ótimo. Lembrando sempre de fazer essa orientação antes da criança começar a trabalhar. Por quê? Porque muitas vezes a criança vai ficar frustrada se na hora que ela começar a fazer o dever, ela
fizer alguma coisa que não é o mais correto e adequado para o corpo dela, por exemplo, segurar de um jeito equivocado ou posicionar o corpo de um jeito que não é confortável para ela, e isso terminar fazendo com que você interrompa ela no meio da lição de casa. E ninguém gosta de ser interrompido quando está concentrado fazendo alguma coisa, não é? Não sei se você já passou por isso, de você já ter sido interrompido na hora que você estava fazendo uma coisa que você gostava muito. As crianças tendem a ficar bem chateadas quando elas são interrompidas. Então, para que você não deixe seu filho frustrado na hora que ele está fazendo o dever e ser interrompido para que você dê a instrução correta, você pode fazer isso antes dele começar a fazer a lição de casa. Então, esse era o primeiro aspecto que eu queria conversar com vocês com relação à organização para ajudar a criança com a lição de casa. É a questão do tempo. É você estar sempre consciente de que você vai precisar daquele espacinho de tempo para dedicar e explicar para a criança qual é a técnica que ela precisa adotar naquele momento. Lembrando que as crianças canhotas, sempre nessa fase em que elas estão aprendendo a desenhar, a pintar, a escrever, elas sempre vão precisar de uma orientação específica. Por quê? Elas estão lidando com objetos e com técnicas que foram pensadas para destros. Então, ela vai precisar ser orientada especificamente para aquela situação que ela vai, naquela atividade que ela vai fazer. A segunda coisa que eu queria conversar com vocês hoje, com relação à organização, é com relação aos materiais. A criança canhota muitas vezes precisa de um material indicado, porque, como eu acabei de dizer, existem muitos objetos e técnicas que são feitos para os destros. Então, os canhotos vão precisar, muitas vezes, de um material adequado. Seja uma tesoura, seja um lápis que não escorregue no dedo, qualquer uma dessas coisas que vão ajudar a criança a fazer a atividade com mais tranquilidade e com conforto. E muitas vezes fazer a atividade de uma maneira que funcione. Porque uma criança canhota usando uma tesoura comum, que foi feita para destros, na mão esquerda, essa tesoura não vai funcionar. Ela vai amassar o papel, ela vai rasgar o papel e muitas vezes ela não vai cortar o papel. E às vezes, quando a criança consegue cortar o papel, ela não vai conseguir cortar exatamente em cima da linha que ela estava querendo cortar. Por isso que é importante, né, muitas vezes você ter esse material adequado. E nisso, a gente precisa lembrar disso quando a criança vai fazer a lição de casa, para que a gente tenha esses materiais já separados e preparados para que a criança consiga fazer a tarefa tranquilamente. Ou seja, antes também de começar a estudar, você ter separado já aquele material que vai ser usado. Por quê? Isso vai facilitar na hora da criança fazer a tarefa. Porque o que pode acontecer que não é o esperado e não é o legal? É que a criança comece a tarefa usando um lápis que escorrega no dedinho dela, usando a tesoura que não é correta, e aí aquela atividade não vai ser prazerosa. Ela vai começar a resistir, ela vai começar a ficar cansada, frustrada, sentindo dores às vezes. E isso então faz com que ela não se desenvolva naquela atividade como deveria. Então, o que eu sugiro para vocês fazerem? Antes de começar a ajudar a criança, já separar os materiais. Eu tenho uma mãe que fez vários, né, que fez o curso comigo, assistia as lives aqui, e ela fez o quê? Ela preparou os lápis da maneira que ela achou que era mais indicada dentro das opções que eu indiquei, né? Aí eu indiquei que o filho dela, ou ela conseguisse comprar um lápis que fosse antiderrapante, ou que ela colocasse algum adaptador. Ela escolheu essa opção do adaptador, um adaptador que ela fez em casa baseado naquelas orientações que eu sempre dou aqui. E aí ela fez isso com os lápis de cores. E era isso que ele fazia antes de começar a trabalhar, a desenhar e pintar. Ele já sabia que os lápis estavam ali prontos para que ele pudesse trabalhar. Fica muito complicado para uma criança canhota indo nessa fase de adaptação ainda na escola, ainda conhecendo os objetos, começar a fazer uma atividade se ela não está com os materiais adequados. E se ela começa sem o lápis adequado, com os dedinhos escorregando no lápis, por exemplo, ou fazendo muita força e cansando os dedos, formando calo muitas vezes, isso vai fazer com que ela resista a fazer atividade, porque deixa de ser algo natural, tranquilo, prazeroso, né? E passa a ser uma atividade que exige esforço. E quando uma coisa que era para ser
legal e divertida, passa a exigir um esforço físico, não é? Na maneira de escrever, na maneira de pintar, isso aí vai fazer com que a criança resista a fazer atividade. E isso não é o nosso objetivo. A gente sempre quer que a criança tenha prazer, né, de aprender, prazer na hora de fazer até uma outra atividade. Por quê? Se a criança não tem prazer em pintar, em desenhar, isso vai fazer com que ela busque fazer outras atividades. E não é ruim que ela também faça outras atividades, mas é importante que ela desenvolva a habilidade motora fina de desenhar e de pintar, porque isso vai desenvolver os dedos dela para que no futuro ela consiga escrever com mais tranquilidade. E a gente gostaria e quer, a gente deseja que a criança escreva com tranquilidade, porque esse é o meio com o qual ela vai não só anotar tudo aquilo que ela aprendeu, como ela vai também poder demonstrar as coisas que ela aprendeu para a professora na escola ou em outras situações. Porque é a escrita o meio pelo qual a gente demonstra aquilo que a gente aprendeu na escola, não é? Então, essa é a segunda coisa importante de a gente prestar atenção quando vai se organizar para ajudar a criança canhota. A primeira foi, não é, a questão do tempo, de a gente se organizar no tempo. A segunda foi de a gente se organizar com os materiais necessários para ajudar aquela criança. E a terceira é o conhecimento. E o que eu quero dizer com organizar o conhecimento? É organizar aquilo que a gente precisa saber para ajudar a criança diante do desafio específico que ela está enfrentando. E para isso, a gente precisa de algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa é estar atento na hora da criança, e isso é uma coisa que a gente precisa fazer antes de fazer a intervenção, que eu chamo de fazer intervenção. Antes de a gente começar a ajudar a criança e orientar a criança, o passo prévio é a gente observar qual é o desafio que ela está enfrentando. Então, se você está vendo que a criança está com dificuldade para escrever, se você vê que ela está escrevendo forte, se você vê que ela está fazendo muito esforço para escrever, que ela está cansando, que o dedo dela está ficando muito vermelho, todas as coisas que você observa na criança, que não são naturais, não é só de você pensar, olhar para ela e ver, essa criança está com o cotovelo muito levantado, a cabeça muito dobrada, tudo aquilo que você observa que não está funcionando bem naquela escrita, antes de você começar a ajudar a criança, é importante que você busque saber qual é a técnica específica para a criança canhota. Por quê? Porque muitas vezes a técnica para a criança canhota vai ser diferente da técnica que você já conhece, que é utilizada para uma criança destra. Por isso que é muito importante que você possa, não é, prestar bastante atenção àquela dificuldade, identificar o desafio e aí você vai procurar. Aqui no canal do Facebook e do YouTube, nós temos vários vídeos que explicam, que foram lives que a gente fez antes, ou às vezes vídeos gravados mesmo, que a gente explica quais são os desafios e quais são as técnicas para superar esses desafios. Então, é importante vocês estarem conscientes dos desafios. E até por isso, eu convido vocês mais uma vez aqui a lembrarem de se inscrever para a jornada Meu Filho Canhoto em um Mundo de Destros, que é uma jornada de 3 aulas gratuitas que começa no dia 29 de junho. O link para inscrição está aqui na bio do Instagram. Eu espero que vocês se inscrevam, porque é mais uma oportunidade de vocês entenderem quais são os desafios. Porque quando vocês conhecerem todos os desafios que a criança enfrenta, vai ser mais fácil de vocês observarem o que é que elas precisam saber. O que é que elas precisam, né, de ajuda. Então, o que você precisa saber para ajudar essa criança com o desafio. Quando você conhecer todos os desafios lá na jornada, aí você vai poder observar seu filho e aí você vai poder ajudá-lo com a técnica específica, tá bem? Então vamos combinar, então, que você vai fazer essa jornada, você vai fazer esses 3 passos de organização, de tempo, de materiais e de conhecimento, de você buscar o conhecimento específico para ajudar essa criança. É importante que quando você vá ajudar a criança, você se lembre nessa questão do conhecimento que nem sempre a técnica que funciona para uma criança destra vai funcionar para uma criança canhota. É importante que você lembre que ela vai precisar mesmo de técnicas específicas que são pensadas nas crianças canhotas.
E aí você vai poder ajudar a criança com muito mais tranquilidade, e aí ela vai aprender com muito mais facilidade, vai poder escrever com conforto e gostando de escrever com prazer. É o que a gente deseja, que as crianças consigam escrever com prazer. Porque muitas vezes você vai ver a criança sem querer escrever, sem gostar de escrever, e isso é muito negativo. É importante que a criança goste mesmo de escrever para que ela se desenvolva e cada vez mais, não é? E que ela possa desenvolver o potencial dela, que ela possa ter um desenvolvimento na escola o melhor possível. E agora eu quero ver algumas perguntas de vocês e para a gente conversando. Isso é uma conversa, então eu gostaria mesmo de saber como é na casa de vocês, como é que vocês se organizam. Se alguém quiser me chamar aqui, a gente pode conversar. O pessoal, não é só o pessoal do Instagram, eu posso convidar. YouTube e Facebook eu não consigo. Mas se você está no Instagram e gostaria de falar como é que você se organiza, você vai ser muito bem-vinda. Eu vou olhar aqui o pessoal no Instagram, se vocês fizeram algum comentário ou pergunta. Bom, como vocês não fizeram nenhuma pergunta aqui no Instagram, eu vou responder as perguntas do YouTube, tá bem? Então, só um minutinho aqui, deixa eu ver. Aqui. O José Chiado, que está perguntando, ele fala que quem ajuda a filha dele é a esposa e como ele faz para que a esposa consiga saber essas técnicas, não é? E como é que ela pode ajudar a filha deles. Obrigada pela pergunta. E veja só, com relação a se sua esposa é a pessoa que ajuda a sua filha e é você que está aqui presente, né? Conhecendo essa metodologia, conhecendo quais são as necessidades de ajudar, o que eu sugiro para você é o seguinte: se a sua esposa puder, ela participar da jornada que vai começar no dia 29. Se ela não puder, se você, a pessoa que ajuda o seu filho canhoto, não puder participar, por qualquer motivo que seja porque ela ainda não entendeu as necessidades da criança canhota, seja porque, ou por alguma outra questão, é importante, então, que você assista. Você pode assistir, e aí, a partir daquilo que você descobrir, a partir daquilo que você aprender lá na jornada, você identifica, por exemplo, quais são, você vai pegar um dia para você identificar quais são as necessidades da criança. E a partir disso, você pode ir pedindo para sua esposa, aos pouquinhos você vai pedindo que ela trabalhe cada um daqueles pontos e desafios que você identificou. Veja só, muitas vezes as pessoas vão resistir de compreender e de ajudar uma criança porque elas não entendem por que aquilo é um desafio. Então, se você entender qual é o desafio, você pode ajudar e explicar para as pessoas que desafio é esse. Eu tenho encontrado nesses 5 anos que eu venho trabalhando com crianças canhotas, muitas vezes as pessoas dizendo que canhoto não enfrenta nenhum desafio. Eles não entendem que o canhoto enfrenta desafio porque muitas vezes eles não sabem que os objetos não são pensados para os canhotos, que os objetos são pensados para os destros. Outras vezes porque eles não escutam nenhum canhoto reclamando. Então, às vezes parece que porque o canhoto não está reclamando, ele não está enfrentando um desafio. Mas o que acontece é que eles enfrentam desafios sim. E é muito injusto que a gente deixe as nossas crianças passarem por esses desafios se a gente tem a possibilidade de ajudar essas crianças. Se a gente pode fazer com que a vida da criança seja mais fácil, então a gente pode fazer isso sim. A gente tem, não é? Eu acredito que é a obrigação de ajudar a criança a compreender o mundo em que ela vive. Principalmente se é um mundo em que ela não tem familiaridade, que não é simples para ela. E eu vou dizer para vocês uma história minha pessoal, já adulta, estando no mundo, estando diante de objetos que eu não compreendia e como foi difícil para mim. 2 situações. Uma vez eu me hospedei num hotel em que a geladeira não abria para esse lado, ela abria para o outro lado. Aqui, né, no Brasil, todas as geladeiras abrem pelo lado esquerdo. Você abre a porta assim, né? Você vem com a mão direita e você abre a porta. A gente se hospedou num hotel na Tailândia em que a porta abria da direita assim. E todas as vezes que eu ia abrir a porta, eu automaticamente, porque era o meu instinto, ia abrir a porta daquele lado. E eu fiquei uns 2 dias
Todas as vezes que eu ia abrir a porta da geladeira, eu tentava abrir pelo outro lado, que era o meu instinto que me dizia que a porta se abria daquele lado. Então, é assim que funciona para a criança canhota. Ela vai tentar fazer aquilo que é do instinto dela, do que é o natural para ela. Ela vai tentar abrir e, infelizmente, não vai funcionar daquele jeito. Então, muitas vezes a criança vai tentando até conseguir, mas outras vezes ela vai ficar bem frustrada sem compreender por que ela não está conseguindo abrir aquele objeto. E às vezes aquilo vai dando nela uma impaciência, uma frustração, e no fim do dia, depois de muitas coisas que ela vai tentando e vão sendo desafiadoras, ela pode ficar sobrecarregada emocionalmente e muitas vezes explodir, ou ficar com raiva, ou ficar impaciente, ou chorar sem motivo. No fundo, é uma frustração muito grande de lidar com objetos que não foram feitos para ela. Por outro lado, quando a criança compreende que aquele objeto é um objeto que funciona de outro jeito, não só ela consegue ficar mais tranquila, como ela adquire a possibilidade de ficar mais criativa. Porque ela compreende que quando os objetos não estiverem funcionando, é só ou ela pedir ajuda, ou ela tentar de outro jeito que ela vai conseguir fazer aquele objeto funcionar. Ela não vai questionar se tem alguma coisa errada com ela. Ela vai saber que o objeto não funciona para canhoto e que existe um jeito de que ela vai fazer aquilo funcionar. Então, ela vai lembrar que, por exemplo, na hora de trancar e destrancar uma chave e abrir uma porta, ela vai lembrar que se a chave não gira direito para um lado, ela vai girar para o outro. Então, é importante, né, a gente trazer para a criança essa consciência. E isso a gente adquire tendo conhecimento. E é por isso que eu convido sempre vocês a adquirirem cada vez mais conhecimento. E não são coisas difíceis, é só a gente compreender quais são esses objetos, quais são essas técnicas que são, né, desafiadoras para a criança canhota. E quando a gente compreende tanto as técnicas quanto os objetos, a gente consegue ajudar a criança a superar. Não é? Então é isso que se você não tem a possibilidade de você mesmo ajudar a criança, que você aprenda e você peça que a pessoa que tem essa possibilidade de ajudar a criança ensine para ela, oriente a criança da maneira como é que fica mais fácil para ela estar nesse mundo de destros, não é? Então, a escola que às vezes está muito preparada para as crianças destras e não explica, né, muitas vezes para a criança como é que ela faz para se movimentar naquele ambiente. Até a própria organização das coisas, não é? Tudo às vezes está organizado de um jeito que funciona bem para a criança canhota, para a criança destra, e que não funciona tão bem para a criança canhota, porque às vezes as coisas estão a tendência da criança canhota é ir para um lado e do destro é de ir para o outro, porque é um instinto natural. E é por isso que fica importante a gente ter, né, essa consciência e ajudar a criança a se localizar nesse mundo e explorar seu potencial e ficar mais criativa pela maneira como ela se relaciona com os objetos e com as técnicas. Não é? E o segundo exemplo que eu queria compartilhar com vocês é do dia que eu aluguei um carro, e o carro, na hora de abrir, ele abria para o outro lado. Então, eu estava acostumada, né, com os nossos carros, que a gente abre girando assim, né, e esse carro, ele abria girando para o outro lado. E todas as vezes, eu fiquei muitos dias tentando lembrar como é que aquele carro funcionava. Além disso, na hora de dar seta, o que para a gente é um limpador de para-brisa, nesse carro, era a seta, e o contrário também. Então, todas as vezes que eu queria dar seta para dizer que eu ia entrar, que eu ia virar, eu acionava o limpador de para-brisa. Eu fiquei vários dias. Quando aquilo se tornou automático na minha cabeça, eu falei, agora eu entendi como é que uma criança canhota se sente. Quando você tem objetos e quando você tem coisas que não são feitas para você, leva um tempo. Então, a gente também precisa de muita paciência com a criança. Porque, às vezes, ela vai conhecer o objeto e ela vai esquecer. Eu esqueci. No dia que eu estava agoniada e saí correndo atrasada, que eu fui entrar no carro, eu me esqueci. E então, é importante que a gente saiba disso, que muitas vezes a criança vai esquecer. E ela só vai lembrar quando ela estiver lutando ali com o objeto. Aí ela lembra. E uma hora fica tão automático que ela não esquece mais como é a maneira de usar. Então, a gente precisa desse olhar de paciência e a gente precisa lembrar que a criança vai eventualmente tornar automático. Só que a gente precisa mostrar para elas também
que esses objetos, muitas vezes, precisam ser usados de outro jeito. E, às vezes, o que a gente vai encontrar são adultos canhotos que não compreendem os desafios que têm, porque eles não sabem que aqueles objetos não foram feitos para canhotos. Então, eu já tive vários adultos canhotos que, apesar de eu trabalhar com crianças canhotas, me procuram e contam experiências da vida deles, ou fazem perguntas sobre dúvidas que eles têm, e que relatam coisas impressionantes, pessoas adultas que dizem que tiveram trauma de ficar presas no banheiro porque não sabiam para que lado girar a chave para abrir e para fechar. Pessoas adultas que falam que sentem dores nos dedos, que sentem cansaço quando escrevem, que têm dificuldade para usar objetos como abridor de lata, e muitas vezes eles não sabem por que que eles têm aquele desafio. Eles só sabem que o abridor é complicado para um canhoto, e isso é tudo que eles sabem. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento com relação aos desafios da criança canhota, para que a gente possa, né, ajudar essa criança a compreender o mundo. E a gente possa ajudar elas a cada vez estarem mais tranquilas nesse mundo e explorarem tudo que elas puderem e quiserem, de possibilidades que existem no mundo, tanto em questões de lazer como questões profissionais, e que elas possam, né, ter essa habilidade desenvolvida e que a gente possa dar esse presente para a criança, de estar no mundo com muita tranquilidade. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. A Cris falou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta da Cris no Instagram. Mesmo acompanhando sempre você aqui, ainda não consigo colocar em prática as dicas. Infelizmente, por motivos financeiros, não tenho como participar da jornada. Cris, a jornada é gratuita. Você não tinha entendido? Desculpa se isso não ficou tão claro assim. Se você ainda estiver aí, Cris, eu quero que você me fale que você entendeu isso agora. A jornada é gratuita, viu? Você vai ser muito bem-vinda e a gente está sempre aqui para tirar as dúvidas. O importante é vocês compreenderem, colocarem as dicas em prática para que a gente consiga ajudar a criança canhota. Me fala aí, Cris, que você entendeu que a jornada é gratuita. São 3 aulas gratuitas que vão acontecer a partir de 29 de junho, tá bem? Ah, então tá bom, tá certo. Agora, Cris, você entendeu, né? Ela é gratuita e online, tá bem? Se inscreve lá, o link tá na bio. Eu vou te esperar lá, Cris, tá bem? Para você participar e compreender quais são os desafios, quais são as técnicas, tá bem? Seja muito bem-vinda, eu vou esperar você lá, tá? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que eu espero vocês amanhã, aqui às 2h15, para a gente ter mais uma live, tá bem? E eu espero vocês também lá na jornada. Vão se inscrever junto com a Cris, que já disse que vai escrever, tá bem? Tá certo, Cris. Você tá aí dizendo que eu sou uma bênção, Cris. Um dia eu aprendi muito todas essas coisas. E aí eu comecei a trabalhar com todas essas coisas. E elas fazem muito sentido. Não só na minha vida, como na vida de todas as pessoas com quem eu já compartilhei o que eu aprendi. Então eu espero que eu possa contribuir com vocês e deixar, né, a minha contribuição, como já recebi contribuição de outras pessoas, tá bem? Então, até amanhã. Muito obrigada. Tchau.